Oi, queridos da Filadélfia. Nós hoje vamos olhar o texto de Apocalipse 13, de 11 a 18, terminando o capítulo que nós iniciamos no nosso último encontro. Vamos orar. Antes disso, Pai amado, nós te damos graças, louvamos porque temos a Tua palavra, que é o nosso guia, serve para a censura dos nossos pensamentos e caminhos e ao mesmo tempo para nos apontar o caminho certo e seguro, para ir até a Tua presença pelo único caminho que é Cristo Jesus, o Teu Filho, que deu a sua vida por nós. A Tua palavra, a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. E nós precisamos que o Senhor nos dê entendimento para que possamos ajustar a nossa vida para nos deleitarmos nas Tuas coisas boas. Em nome de Jesus, nos abençoe agora, que vamos ouvir a Tua voz e queremos aplicá-la a nosso coração. Assim nós pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. O texto, os irmãos fiquem com o texto aberto para ir acompanhando. O texto de Apocalipse 13, de 11 a 18, diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Depois da visão da besta que emerge do mar, a qual simboliza os governos anticristãos, João viu outra besta que sobe da terra e simboliza a sabedoria anticristã, que procede da terra, como Tiago escreve na sua carta, Tiago 3,15. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Ou como Paulo fala aos Filipenses, dizendo assim, Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então a filosofia, a sabedoria anticristã é terrena, procede da terra, é animal, demoníaca. Esta besta, diferente da primeira que nós vimos anteriormente, tem apenas 2 chifres, tendo a aparência de um cordeirinho, mas a sua fala é como de dragão. Ela está a serviço da primeira besta e faz com que a terra e seus habitantes a adorem. Esta besta realiza grandes sinais diante dos homens, de maneira a seduzi-los, levando-os a fazerem uma estátua da besta que foi ferida e curada. Todos os que se recusassem a adorar a imagem da besta seriam mortos. Por fim, ela faz com que todos sejam marcados sobre a mão direita ou sobre a testa, de maneira que até aqueles que não tiveram a marca não possam comprar ou vender. Esta marca é seu nome ou seu número. Quem tem entendimento pode explicar este número. É número de homem, 666. O entendimento
de todo esse quadro, a ideia central dessa besta apresentada é claro. A besta que sobe da terra representa o pensamento anticristão, as religiões anticristãs, a filosofia anticristã, que leva as pessoas a anuir aos governos na perseguição aos cristãos. Concordar e apoiar os governos ao perseguir os crentes. Agora, os detalhes da figura oferecem dificuldades, trazendo diversas interpretações diferentes. Nós vamos ver aquela que nós julgamos mais coerente com o que se passava naqueles dias, uma coerência do texto com a escritura, com o que passava naqueles dias e com uma aplicação para todas as épocas, para todo o tempo. A segunda besta é o falso profeta. É o que a gente vê mais adiante no texto de Apocalipse, no capítulo 19, o versículo 20, quando fala das duas bestas lado a lado, a primeira a serviço da segunda. Diz assim: a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Então veja, aqui diz que esta besta da terra faz os sinais diante da besta que sobe do mar. E lá está dizendo que essa segunda é chamada de falso profeta, ou seja, a religião falsa, o ensino falso, a profecia falsa, a palavra falsa, a fala é de dragão, não de cordeiro. Ela simboliza tudo isso, religiões ou filosofias falsas que nós podemos ver ao longo de toda a história. Esta besta surge de modo atraente, parece inofensiva como um cordeiro, mas a sua fala revela o seu interior. É como o dragão, como o diabo que nós vimos anteriormente. Ele fala a mentira como sendo verdade, como lá no Éden, disse para a mulher que se comesse da árvore não morreria. Isso é uma mentira. E mais ainda, veio com uma coisa boa. Você vai ser conhecedor do bem e do mal, igualzinho a Deus. Você vai decidir os rumos da sua vida. E uma sedução que levou o homem, o primeiro casal, ao pecado. Contou uma mentira com uma coisa agradável. Isso acontece nos nossos dias. Não, você é muito bom, você não pode sofrer assim, e faz isso, faz aquilo. Não é assim. Não é assim que a vida tem. Aqui na Terra nós temos sofrimentos, e com isso as pessoas se deixam enredar e se afastar da firmeza, da fidelidade à palavra de Deus. Mais ainda, essa segunda besta fala a mentira como sendo verdade, mesmo que ela pareça um anjo de luz, porque não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ela representa todos os falsos profetas ou falsos mestres que se apresentam a nós como cordeiros, mas são lobos devoradores, como disse Jesus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ou Paulo alertando os presbíteros de Éfeso, dizendo: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Assim como as duas bestas, a besta da terra diante da besta do mar, as políticas e as religiões anticristãs cooperam contra os crentes. Isso sempre é assim. Foi assim na igreja do Antigo Testamento. Por exemplo, quando os sacerdotes, os magos egípcios, estavam ali a serviço do faraó, o governo, que
perseguia, escravizava os cristãos, matando seus meninos. Foi assim mais tarde em Israel, quando o rei Acabe e Jezebel faziam suas maldades e estavam ali cercados e apoiados com os profetas de Baal. Foi assim, já na transição, próximo da igreja, quando os principais sacerdotes, é assim que Mateus escreve no capítulo 27, os principais sacerdotes e anciãos se aliaram com Pilatos, o governador. Envolveram até o rei Herodes, depois, para matarem Jesus Cristo. Era assim nos dias da igreja, na sua expansão missionária, quando, por exemplo, o principal da sinagoga, Sóstenes, aliado com o procônsul Galho, a ponto de sair levando Paulo preso. Em Atos 18 nós lemos isso. É assim, já no final do primeiro século, como nós vemos nas cartas. Sacerdotes pagãos se esforçavam para calar o cristianismo e para que o povo tivesse entranhado o culto ao imperador. Em Pérgamo, por exemplo, uma das 7 cidades que receberam as cartas do Apocalipse, era o centro do culto ao imperador. E havia ordem para matar os que não adorassem a besta. E quantos cristãos já foram mortos naqueles dias por se recusarem a pronunciar que César é o Senhor? E quantos cristãos são mortos hoje pela sua fé? Ao longo da história aconteceu isso. Não poucas vezes. Perseguição direta por conta da fé. É isso que a gente vê durante toda a história, até a segunda vinda de Cristo. Falsos profetas enganam o povo, até por meio de sinais e prodígios. Aliás, foi isso que Jesus disse quando falou para acautelai-vos dos falsos profetas, que eu li o texto agora de Mateus 7,15. Logo a seguir Jesus diz: esses que vão dizer, não fizemos isso, não fizemos curas, não expelimos demônios em teu nome. Jesus, não tenho intimidade com vocês, não os conheço, afastem-se de mim. Ou pouco antes de morrer, Mateus 24, tem o relato de Jesus dizendo assim: surgirão falsos cristãos e falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E é isso que acontece. Falsos profetas enganam o povo, até com sinais e prodígios, e apoiam o governo quando se volta contra a igreja cristã verdadeira. Entretanto, não se desespere. Até mesmo o poder de operar milagres lhe foi dado, diz o texto. Ou seja, o diabo e este agente, esta besta, não podem fazer e não fazem nada além da permissão de Deus. Deus está no controle de tudo. Festeje, não tema. E continuando o que ele traz a seguir, vem agora uma imitação do povo de Deus. Assim como os servos de Cristo foram selados na fronte, nós vimos isso lá atrás, no capítulo 7, versículo 3, pouco antes de ser aberto um dos selos, diz assim: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, o que faz o falso profeta? Ele marca todos, indistintamente, seja povo simples ou poderoso, influente, sejam os pobres ou os ricos, os livres ou os escravos, marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Essa marca tem sido explicada de várias maneiras. Quase todas as explicações tomam essa marca como um sinal externo ou físico.
Mas nós temos que lembrar, primeiro, se nós entendemos claramente que o selo que os crentes recebem como povo de Deus ou servos de Deus não é um selo físico, e Paulo esclarece, somos selados com o Espírito Santo, nós não devemos entender que a marca da besta seja uma marca física. Segundo, hoje nós vemos o gado marcado, mas naqueles dias os escravos também eram marcados como sinal de propriedade. Então, ter a marca de fulano equivalia a servir a fulano. Então, ter a marca da besta significa pertencer à besta e adorar a besta, servir a besta. Aliás, o capítulo seguinte vai mostrar isso. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca na fronte ou na mão, então veja, adorar e ter a marca. Ou versículo 11: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Então, adorar a besta e sua imagem e ter a marca do seu nome. No capítulo 20, quando vai falar dos salvos, já no juízo final reinando, vai falar do que eles não têm, junto com o que eles não fizeram. Vi também, Apocalipse 20, versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Então veja, ter a marca na fronte e na mão está ligada a servir a besta e sua imagem. A marca da besta, então, não é uma marca física, é a rejeição a Cristo e é a oposição a Deus. É o espírito do anticristo de perseguição à igreja. Além disso, nós temos uma figura lá no Antigo Testamento, quando Deus fala que o seu povo tinha que amá-lo de todo o coração, de toda força, com todo entendimento, guardando a sua palavra. E para passar isso às gerações e inculcar, ele diz assim, Deuteronômio 6, 8, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Ou seja, nessa imitação, a marca da besta sobre a fronte significa ver a vida conforme a besta aponta, a filosofia, a religião anticristã. E sobre a mão direita se refere às ações da pessoa em conformidade com a vontade da besta. Ou seja, o espírito anticristão está naquilo que a pessoa pensa e se mostra naquilo que ela faz, ou escreve, ou fala. Há uma diferença, porém, entre o crente selado e essa imitação da besta. O selo do crente indica que ele pertence, adora e tem a mente de Cristo. O não crente, que tem a marca da besta, pertence à besta e a Satanás e o adora e o serve. Segue o seu pensamento. Porém, o crente não tem apenas uma marca, mas um selo. Não apenas o identifica, mas protege. Mas a besta tem algo mais a fazer. Aqueles que não receberam a marca, o nome ou o número da besta, têm restrições nos negócios, em comprar e vender. Quem não adora a besta, os crentes, são perseguidos. Nós vimos nas 7 cartas de Apocalipse que
muitos cristãos perdiam oportunidades de trabalho, às vezes seus comércios eram bloqueados, eram deixados de lado por causa da fé. E até hoje, muitos crentes perdem emprego, oportunidades de trabalho e por conta do seu padrão cristão de vida, por causa de sua fé. Paulo já havia dito que os que querem viver piedosamente serão perseguidos. E essa oposição vai ser ainda maior ao nos aproximarmos do fim. Por isso, como o escritor aos Hebreus alerta aos crentes, aos cristãos, nós devemos nos estimular mais e mais e nos censurar quando nos desviamos, que significa admoestar. Ele diz assim: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, censuras, chamar a atenção, tanto mais quanto tu vedes que o dia final se aproxima. Porém, mais uma vez, não se desespere. O número da besta é número de homem. O que isso quer dizer? O homem foi criado no 6º dia. Em 6 dias Deus fez toda a terra e no 6º dia criou o homem. E no 7º se deleitou com a criação. É ali que o homem encontra o sentido da vida. Tanto é que, ao dar os 10 mandamentos, o 4º mandamento tem uma observação. Deuteronômio 5,13 diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ou seja, 6 dias é o tempo do homem lidar com suas coisas. O 7º é para ele descansar-se junto do Criador. O que isso quer dizer? O número da besta não é o número da perfeição, é 6, é número de homem. Não é número da vitória, não é 7. Olha para esse mesmo livro de Apocalipse. 7 estrelas, 7 candeeiros, 7 cartas para 7 igrejas, 7 flagelos, os 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos, as 7 trombetas, os 7 selos. Toda a obra completa e consumada, perfeita de Deus. A besta se gloria no homem e falha em alcançar a vitória. É 666, isto é, falha, falha e falha, não completa, não é 7, é 6. Regozijem-se, alegrem-se, selados de Deus. Nós estamos amparados. Olhamos para o final deste capítulo, vendo uma besta sedutora, ainda com aparência de bonzinha, mas arrastando e instigando, apoiando a perseguição aos cristãos. Mas o que olhamos é que ela não consegue vencê-los. Não consegue destruir, porque estão selados, protegidos. Ela não completa, a besta tem número de homem, não completa a obra como Deus completa. Vamos orar? Pai amado, graças te damos por tua palavra, que vem nos alertar a toda a provação e perseguição que teremos neste mundo. Vem nos mover a fidelidade, a retidão, a perseverança, a firmeza em andarmos contigo, porque nós temos garantida a vitória, a proteção, o amparo no presente e o gozo eterno por vir. Que o Senhor nos dê o descanso e nos faça trilhar a nossa carreira cristã, firmes, inabaláveis, em nome de Jesus. Amém.